Fala pessoal, continuando então essa parte de formulários, vamos continuar agora com mais elementos aí de formulários. Vou vir aqui novamente na nossa index.html e vamos criar agora o input type checkbox, tá? O name dele eu vou dar como check e o ID como check. Vou dar um value aqui, ó. O value dele vai ter um value confirmation, tá? E aqui vai ter o nosso checkbox. No fim eu vou dar aqui um confirmation. E aqui atualizar, então tá aqui o meu confirmation, tá? Meu checkbox. No meu JavaScript aqui, vamos abrir aqui, ó, um checkbox, né? E aqui em cima eu vou criar a variável recebendo o meu check, minha variável check, e como sempre vamos dar um console.log nesse check. Ver o que está chegando aqui para a gente. Então aqui está o nosso input checkbox, aumentando aqui a gente tem as propriedades, né? E aqui, turma, uma propriedade que é muito importante tanto no checkbox quanto no radio button é essa propriedade aqui, ó, checked, tá? Então ela é muito importante para a gente. Se você vier aqui e der um console.log nesse checked, vamos ver aqui o que isso retorna para a gente. Ó. Falso, porque ele não está selecionado. A partir do momento que eu seleciono e atualizo, ele já vai me dar true. Então vocês vejam que fica com todas as informações aqui suficientes para ver se ele foi realmente clicado. Então se eu fizer aqui, ó, se check.checked for igual a false, posso dar um alert aqui, né? Por exemplo, accept the terms, né? Então, aceite os termos. Se eu vier aqui atualizar, ele já vai me dar a mensagem accept the terms. Se ele tivesse true aqui e eu atualizasse, não me dá nada. Então essa é uma forma de validação tranquila aqui para checkbox. Vamos criar aqui agora, turma, um input type radio, tá? Vamos dar o name dele aqui, por exemplo, de gender, tá? Gênero. E aqui dá um value de Mali, tá? Então aqui vai ser Mali, BR. E vou dar um segundo gender aqui como family. Então vou ter esses dois rádios aqui com o mesmo nome que é o gender. Atualizando aqui, então aqui eu tenho dois radio buttons. No caso do radio buttons, a gente já viu até isso em seleção de elementos. Eu tenho dois elementos com as características iguais aqui, que são o name, né? Então, para trabalhar com isso, a gente vai ter que percorrer, fazer uma iteração aí desses elementos. Então, vou vir aqui, ó, colocar aqui, ó, radio, e vamos fazer aqui o que é necessário. Então, se eu der primeiramente um console.log, vamos gerar essa variável aqui em cima. Deixa eu pegar o ID aqui. Aqui no caso, a gente vai fazer essa checagem aqui diferente. Vou pegar aqui, ó, radio, vai receber doc.getElementsByName, tá? Porque ali é o nome do radio button, eu não posso colocar dois elementos com IDs iguais, porque isso não é correto. Então aqui eu vou pegar o gender e no fim aqui eu vou dar um console.log no radio. Salvar, atualizar. Repare aqui que ele vai me dar um node list, né? Com todos os radios que eu tenho. No caso eu tenho dois elementos aqui, ó, length 2. Tem dois elementos rádio. Agora, como que eu vou fazer para estar testando isso daqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu radio.add event listener. Quando houver o clique, eu vou chamar o meu manipulador de eventos. Aqui no exemplo eu posso colocar, por exemplo, radio text. E vou chamar aqui como false. Vamos criar aqui function radio test event e aqui a gente pode trabalhar melhor agora. Antes de mais nada, deixa eu dar uma comentadinha nisso aqui e vamos dar aqui um console.log no radio, no event.target, só para a gente ver o que está chegando. Vou atualizar. Repare que aqui, ó, ele já vai me dar um type error, porque radio add event list não é uma função. Então, como que a gente vai ter que fazer isso? Lembra que a gente fez nos exemplos anteriores? Ó, for let i igual a 0 e menor do que meu radio ponto length i mais.
Então, eu estou iterando aqui, né, adentrando dentro dos meus elementos. Agora sim, eu posso colocar aqui que o meu rádio na posição I, ponto add event listener. Quando ele der o clique, eu vou chamar o rádio teste. Vamos ver agora se isso funciona. Atualizando, clicando, repare que agora eu consigo pegar o Mali ou Family, né? Então, bastante interessante. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar o seguinte, ó, o meu event.target, se meu event.target.value for igual a Mali, eu poderia dar um alert, né, Mali, por exemplo. Se não, eu dar um alert Family. Só colocar mais um igual, atualizando, Mali e Family, né? Então tá tudo certinho aqui, ó. Clicar no Mali me dá Mali e ao clicar no Family me dá Family. Dessa forma a gente consegue validar no JavaScript rádio ou button. Um outro elemento que a gente utiliza também bastante, né, é o elemento select. Então vamos trabalhar com ele aqui, ó. No meu index.html eu vou criar aqui o meu select, name cell, id cell, vou criar aqui, ó, option value vazio, vai ser select. Vou criar aqui mais duas options, que vai ser a 1 e a 2. Vai ser 1 e 2, simples assim, tá? Então aqui eu tenho meu select com as opções 1 e 2. Quando a gente utiliza o select, o método mais comum da gente utilizar é o método change. Vamos ver aqui primeiramente, dando um console.log, vamos receber esse select aqui. Então, vou pegar aqui, ó, o cell, recebe doc.query selector cell. Vamos dar aqui agora um console.log nesse cell. Atualizando. Repare que o nosso select, aqui eu tenho todas as minhas options. Bastante interessante. No select a gente tem uma propriedade aqui bastante importante, que é a selected index, tá? Que é ela que diz para a gente qual índice que foi selecionado aqui quando o usuário muda a opção. Então, como que a gente poderia estar validando um select? Vamos pegar aqui o nosso cell.addEventListener, vamos usar aqui o evento change e vou chamar aqui o cell validate. Dá um false aqui no fim. Vamos criar aqui a function cell validate. Cell validate aqui vai receber o event. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um console.log no nosso event.target.selectedIndex, para vocês verem o que vai retornar para a gente. Vou comentar esse outro console log aqui. Vamos atualizar. Então até aqui não tem nada selecionado. Quando eu fizer a mudança aqui, ó, ele vai chamar o evento change. Então mudou e chamou o índice 1. Esse índice 1 justamente é o índice 1 aqui, ó. E se eu quisesse pegar o value, poderia colocar aqui o ponto value. Aí atualizando, ele me daria aqui, ó, 2 ou 1, né? Eu conseguiria pegar o value. Mas então, aqui eu pegando o selected index, eu poderia fazer muito simples aqui, ó. Porque, atualizando aqui, ó, o select nada mais é do que o índice 0. Então, se eu fizer o seguinte, se event.target.selectedIndex for igual a 0, eu daria, por exemplo, um alert, selecione pelo menos uma opção. Atualizando. Então aqui, ó, selecionei 1, selecionei 2. Se ele deixar o select normal, selecione pelo menos uma opção. Dessa forma eu consigo validar aí com o método change tipo select aqui, tá? E um último elemento também que é muito importante aqui no nosso formulário, que é o button, né? O button que vai fazer a função de submeter o nosso formulário. Vou colocar aqui btn, id btn, submit. Vindo aqui atualizando, deixa eu dar um BR aqui. Aqui está o nosso botãozinho, né? Da mesma forma, aqui quando eu chamo aqui, ó, meu button, se eu der um console.log, vamos receber essa variável aqui, btn.
Se eu der um console.log nesse btn, vocês vão ver aqui, ó, da mesma forma, as mesmas propriedades, né? Tudo aqui para a gente estar utilizando. E aqui no button, a gente poderia fazer o seguinte, ó, que é muito comum da gente utilizar, que é o btn.addEventListener. Quando ele for clicado, a gente vai submeter o formulário. Então, vou colocar aqui, ó, submit form false. Vamos criar essa função aqui, ó, submit form function. Vamos colocar aqui um event. Vou dar aqui um console.log nesse event. Então, atualizando aqui, clicando. Aqui tem uma propriedade que é muito comum da gente utilizar, que é a propriedade event.preventDefault. O que a preventDefault faz? Quando eu atualizo aqui, clique em submit, repare que ele não cumpre a função padrão, que seria submeter o formulário. Quando eu retiro essa propriedade preventDefault, esse método, ele submete o meu formulário. Se eu deixar ela ativa, ele não cumpre essa função padrão dele de submeter o formulário. Assim eu consigo trabalhar de forma melhor no Ajax, que será um tema posterior, tá bom? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.